dia, Sandra, Mar. Bom Então dia. vamos lá. Ah, Antes da gente terminar, Daniel, a gente estava falando sobre essa classificação, esse estágio do inferno, mas eu queria falar sobre esse estado intermediário, onde as pessoas ficam quando elas morrem. Vamos abrir Lucas, capítulo 16, o verso 23. A gente, só para ter uma ideia, né, a respeito. Às vezes as pessoas perguntam, mas se eu morrer, vou ficar na onde? Como é que é? A gente viu que aqueles que morrem com Cristo vão para o céu e aqueles que morrem sem Cristo vão, infelizmente, para o inferno. Mas aqueles que morrem, nós temos que entender algumas coisas que são importantes. O verso 23, ainda voltando lá à história de Rico e Lázaro, no inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Ou seja, tanto Abraão como Lázaro já haviam morrido e o rico viu eles. Não há importância de falar o nome daqueles que vão para o inferno, porque, infelizmente, eles não serão lembrados. É, apesar deles terem uma consciência, não serão lembrados por nós, né, por aqueles que estão no céu. E aí ele vai continuando. Então, chamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda que Lázaro molhe em água a ponta do dedo e refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. É, e aí ele continua: Diz, porém, Abraão, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui está consolado e tu em tormentos. E além de tudo, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem nem os de lá para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes des testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. E respondeu a Abraão: eles têm Moisés e os profetas. Essa história provavelmente aconteceu na época de Moisés. Talvez é, durante o trajeto é, em que eles estavam ali no deserto, provavelmente, ou o rapaz, esse rico, deve ter tido é, várias pessoas saíram com Moisés, inclusive egípcios fugiram do próprio Egito, porque às vezes não tinha grana, tinha pessoas com condições também que saíram, e provavelmente esse homem aí teve oportunidade de ter conhecido, conhecia, porque ele parece ser um judeu, e infelizmente era alguém que, de alguma maneira, aí não andou nos caminhos. E aí, mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com ele, há repreensão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não houver Moisés e profetas, tampouco deixarão que pessoa, ainda que ressuscite, alguém dentre os mortos. A primeira ideia que a gente tem aqui é que existe uma consciência. A pessoa que morre, ela está consciente é, das pessoas que estão vivas, certo? E as pessoas que estão lá, com exceção de quem está no céu, lógico que não vai ver quem está no inferno. O contrário não é o mesmo. As pessoas têm consciência de quem está vivo e quem está no céu, e parece que eles conseguem, pelo menos antes, eu não sei se do lago de fogo e enxofre, e graças a Deus a gente não vai saber, se a pessoa consegue ver quem vai estar no céu.
Mas, antigamente, enquanto o paraíso estava no inferno, por talvez estar no ambiente, mesmo ambiente no sentido inferior, mas eram ambientes diferentes dentro do inferno. Eles conseguiam ver quem estava do outro lado. Mateus ainda, desculpa, Lucas capítulo 20, o verso 27, vamos para Lucas capítulo 20, Lucas capítulo 20, o verso 27 e o 34. Lucas 20, o verso 27, fala, ó, chegando algum dos saduceus, homens que disseram não haver ressurreição, perguntaram, mestre, Moisés deixou escrito que se morrer o irmão, alguém sendo aquele casado e não deixando filhos, o livre-ato, né? Que é essa questão, quando alguém morre, o irmão deveria suscitar a descendência daquele irmão que morreu. Seu irmão deve casar com uma viúva e suscitar a descendência ao falecido. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem filhos. O segundo e o terceiro também desposaram a viúva. Igualmente, os 7 não tiveram filhos e morreram. Por fim, morreu também a mulher. Esta mulher, pois, no dia da ressurreição, de qual deles será sua esposa? Porque os 7 desposaram. Então lhes acrescentou Jesus: os filhos deste mundo, desse que nós vivemos, casam e se dão em casamento. Mas os que são havidos, dignos de alcançar a era vindoura, a ressurreição dentre os mortos, não casam nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo os filhos da ressurreição, e que os mortos hão de ressuscitar. Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando chama ao Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para ele todos vivem. Então, o que nós vamos entender aqui? As pessoas, quando morrem, lá no céu, não tem esse negócio esse desejo da carne com relação a casamento, homem, mulher, isso não vai existir mais. Nós seremos como os anjos no céu. Não vamos casar e não nos daremos casamento. Não é que nós vamos deixar de ser homem ou mulher, mas teremos um corpo glorificado, assim como Jesus teve. A gente vai ver isso. Então, a primeira coisa que a gente vai entender isso, né, é que lá no céu nós vamos ter essa consciência, e é tão assim, e um corpo glorificado, uma mente restaurada, não teremos uma mente assim de, nossa, olha, talvez, né, lá na terra eu fui casado com você e tudo, e tivemos filhos. Ou não, porque Deus também não tem netos, ele tem filhos. Lá nós vamos nos ver como irmãos em Cristo, né? A glória de Deus vai ser tão tremenda que tudo isso que nós achamos no mundo que é importante, lá no céu nós vamos ver que não é que é irrelevante, não é essa palavra, mas lá no céu nós teremos coisas extremamente maravilhosas para buscar. Então, a consciência, né? As pessoas que morrem têm consciência da vida deles. Moisés também vai lá em Mateus 17:3. Vamos para Mateus 17:3, volta ali. Deus não é Deus de mortos, pessoas vivas, ou seja, a pessoa com Cristo ela não morre. Mateus 17, verso 3. A pessoa está bem viva, e eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então, outro texto aqui,
Moisés tinha morrido, Elias foi arrebatado em corpo. Então, assim, os dois apareceram no Monte das Oliveiras, na transfiguração, onde aparece Elias e Moisés. Os dois apareceram ali. Então, e eles falavam ainda, eles conversaram, né? Gente, imagine para quem era judeu, no caso de Pedro, que estava lá, Tiago e João, os dois irmãos, e eles tinham assim, viram Elias, viram Moisés, alguma coisa ali, devem ter ficado maravilhados, por ver, sendo eles judeus, e conhecer a história. Até nós, acredito, se víssemos algo parecido, seria algo maravilhoso. Então, eles vivem uma vida de santidade no céu. Apocalipse 7,14, vamos para Apocalipse 7,14? Depois você pode ler esse texto aí da transfiguração, muito legal. E aí eles conversaram com Jesus, ninguém sabe o que. Tiago, João e Pedro com certeza o sabem, porque eles estavam lá e deve ter ouvido, porque eles viram, mas é algo assim que eles conversaram ali, né, como amigos. Ali estavam, e olha que coisa tremenda, né? Estava a lei, os profetas e a graça, tudo junto. É. Lembra lá de Lucas? Eles têm Moisés e os profetas, então só não tinham a graça. E agora o rico, por que que eles não tinham a graça? Porque Jesus ainda não tinha morrido. E aí o rico não sabia que era isso. E infelizmente nunca vai saber. Mas nós vamos saber. Nós, na verdade, já sabemos da graça, né? Aqueles que morreram antes de Jesus vão entender a graça na ressurreição, porque ainda não ressuscitaram também. Eles estão nesse ambiente que ainda não é o reino de Deus. Eles estão no paraíso, paraíso está ainda no céu, está no céu agora, mas ele não, como é que vai falar? Ele não faz parte do terceiro céu. Ele não contempla a glória de Deus no sentido que nós, quando morremos, não nós quando morremos, quando Jesus vier o arrebatamento, aí nós vamos ver a glória em si por completo. Então, ali vai ter as bodas do cordeiro, a festa do casamento, é outro nível. Como se já não fosse bom, né? O céu já é algo tremendo, mas parece que vai ter outros níveis ali da glória de Deus. E aí a gente vai entender isso. É difícil falar agora porque a nossa mente é muito escassa, muito pequena diante da glória do Senhor. Às vezes a gente tenta falar algo que não expressa tudo aquilo que é verdade. Então, ó, lá em Apocalipse, capítulo 7, verso 14, respondi, meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse, são esses os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Essa questão de santidade, é uma santidade total. Eles lavam, aí está falando daqueles que vão morrer durante a tribulação e vão ressuscitar. Esses já são os convidados de última hora, depois a gente vai explicar melhor isso. Eles não são a igreja, ou seja, é, não vão fazer parte dessa questão de sentar ao lado de Jesus, né? Mas vão usufruir da bênção do Senhor. Existe uma diferença aí, os convidados, a igreja e os convidados de última hora. E tem ainda aqueles que vão viver
para sempre, casando, e depois a gente vai ver isso aí, quem venceu o milênio, que não é o nosso caso. Nós somos a igreja. A, a igreja, ela é a noiva. Nós não vamos viver isso aí. Mas o que a gente tem que entender é que são lavados pelo sangue do Cordeiro, ou seja, uma vida santa, uma vida totalmente transformada por Jesus. Romanos 14, verso 17, vamos lá para Romanos 14, 17, ainda tem essa questão da alegria. Às vezes as pessoas ficam lá, igual Tessalonicenses, depois nós vamos ver, mas vamos ler Romanos 14, verso 17. Romanos 14, verso 17, olha só. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Esse é o reino de Deus. Não é bebida nem comida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Assim é o céu. Vai enchendo de justiça, de paz, que excede todo entendimento, como diz a palavra, e alegria, que vai brotar em nós pelo prazer da presença de Jesus, pela a graça que Jesus transmite. Apocalipse capítulo 7, verso 17 agora, vamos ler 7, 17. Apocalipse 7, o verso 17. Apocalipse capítulo 7, verso 17. Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos todos. Tão maravilhoso, que traz essa felicidade, de calmaria, como o Salmo 23, que nós somos como a árvore plantada junto a ribeiros de águas tranquilas, que no devido tempo dá o seu fruto. A ideia é essa mesmo, a, de um jardim. Tem uma questão com relação às árvores. O jardim de Deus é algo muito tremendo. Parece que depois a gente pode ver isso, essa questão das árvores. Tem, tem outras coisas assim que são fascinantes de Deus. Apocalipse 14, verso 13. Vamos lá, já estamos em Apocalipse. Apocalipse 14, verso 13. Então a gente viu aí que as pessoas, quando morrem, elas estão num lugar de consciência, são vivos, porque Deus é um Deus de vivos, não se casam nem se dão em casamento. O céu não é como algumas religiões entendem aí, não existe um purgatório que você vai melhorando, paga o preço e depois sai dali. Infelizmente não é assim que acontece. Ou é céu ou é inferno. Não, não é um lugar de santidade, assim como, né, o islamismo crê lá que as pessoas morrem, tem 1000 virgens lá no céu. Os terroristas, né, trazem essa ideia doida, louca. Então, há uma vida de santidade, uma vida pura na presença do Senhor, uma vida de felicidade, uma vida de alegria, né, e de descanso. Então ouvi a voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem as suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Então, as nossas obras nos acompanham. Que obras são essas aí? E depois nós vamos ver que é viver uma vida do fruto do Espírito. É esse tipo de obra, porque a obra já foi feita em Jesus e ela nos acompanha. Por aí tem a ver com galardão. Depois nós vamos falar sobre a questão do galardão.
mais para frente, quando entrar em Apocalipse, para a gente ter essa ideia. Então, é um lugar de descanso, é um lugar que não há fadiga, onde Deus enxugará toda lágrima, não há tristeza. Deus faz isso conosco. Em 1 Tessalonicenses 4, vamos lá, esse é um texto muito usado também, 1 Tessalonicenses capítulo 4, abra sua Bíblia aí. É interessante que o apóstolo Paulo ele escreve, e depois a segunda carta de Tessalônica foi para explicar a primeira, porque o pessoal parece não ter entendido. Mas 1 Tessalonicenses capítulo 4, o verso 13, 4:13 até o 17, ó. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Está falando a respeito de quem morreu. Para não vos entristeceres como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto nós, os vivos, o que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai uns aos outros com essas palavras. Tremendo. Então, o que a gente entende? Que quando o arcanjo tocar a trombeta e a igreja for arrebatada, primeiro vão ressuscitar aqueles que estão mortos. É algo tremendo assim. Eles vão subir primeiro. Aí você vai falar, mas eles já não estão lá? Por isso, estão no paraíso. Mas parece que agora todo mundo que estava no seio de Abraão, que está ali no terceiro céu, agora parece que rompe esse ambiente e eles podem ver o trono de Deus de uma maneira gloriosa, maravilhosa, de uma maneira estupenda, assim, rompeu aquilo. E aí nós estaremos ali na festa, no pátio do trono de Deus. E esse trono, né, a glória do Senhor vai ser manifesta para todos. E nesse momento que nós estivemos lá, né, aí quem morreu ressuscitou primeiro e nós vamos logo atrás. Quem estiver vivo, nós vamos ser como Elias, né? Talvez não em carruagem de fogo, ou talvez sim, não sei, né, como é que é esse arrebatamento. Ainda não tive o prazer e a honra, mas em breve pretendo ter, todos nós, em nome de Jesus, não é verdade? Subir os céus aí para experimentar aquilo que Deus tem para nossas vidas. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que entender é que nós vamos subir, e eu quero ler com vocês um texto, estava até lendo em Amós, abra sua Bíblia em Amós aí. Amós capítulo 8, verso 11. Eu estava meditando sobre o livro de Amós, e aí ele disse assim, ó, o verso 11: acho tão tremendo, eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Eu creio que chegou esse momento, né? Por isso que nós estamos aqui. Por isso que o mundo anseia por ouvir da palavra do Senhor, anseia por aprender das coisas de Deus. E eu fico assim maravilhado assim em ver esse, né, o nosso desejo
né? Agradeça a Deus pela vida dos irmãos, por estar aí, ó, esse horário das 5h30, 6 da manhã, só guerreiros e guerreiras, né? Não é para qualquer um, né? Mas, e todos aqueles que ouvem depois, e às vezes não conseguem estar nesse horário. Mas eu sei que é assim, é um tempo precioso, e não tem nada mais valioso do que o nosso tempo, e quando a gente dedica esse tempo para Jesus, é algo especial. Então, voltando lá para Lucas 23, eu só queria fazer esse parênteses aí, né, que nós estamos nessa sede da palavra do Senhor, essa fome de Deus, e isso é algo bom. Em Lucas 23, verso 43, as pessoas que morrem estão com Deus, né? Olha o que diz o verso 23 de Lucas aí, verso 43 de Lucas 23. Jesus, Jesus lhes respondeu: em verdade te digo que hoje, falando com o ladrão na cruz, estará. A gente fala o ladrão na cruz por uma referência do momento. Lógico que ele não é um ladrão na cruz, porque o está no céu é um irmão em Cristo, como eu e você. Mas só para localização. Em verdade, vos digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então a gente viu que o paraíso subiu ao terceiro céu e Jesus levou ele até o terceiro céu e ele está ali com, com Deus. Mas, como nós falamos, ainda tem coisas que vão melhorar ainda mais. Apocalipse capítulo 6, vamos para Apocalipse 6, verso 9 e 11. Apocalipse 6, verso 9 até o 11. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar, e talvez aí esteja o paraíso, né? As almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do seu testemunho que sustentava. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por um pouco tempo, até que também se completasse o número de seus conservos, eu e você, e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Ou seja, né, o paraíso, esse lugar, está aí abaixo do trono de Deus. E eles falam, perguntando para ele, até quando aí nós vamos ficar nessa situação? E Deus deu para eles uma veste branca, mostrando a santidade, e falou para eles: aguenta a mão aí um pouquinho, que já está para vocês saírem desse momento aí. Já está para vocês virem e ver toda a glória do Senhor. Muito tremendo isso aí, né? A, com relação ainda, né, a Apocalipse 6, volta lá, Apocalipse 6, vamos ver 6, 11. Ah, não, esse é isso, volta o 6, só para trás. Isso. Ah, não, tá certo. É esse aí mesmo, desculpa. Vamos ver. E é o 7,15. Agora vamos lá para o 7,15. Apocalipse capítulo 7, o verso 15. Então, eles estão ali esperando e servindo ao Senhor. Olha o 15 aí. Razão porque se acham diante do trono de Deus e servem de dia e de noite o seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Então, assim, quando nós subimos, antes do arrebatamento ali, nós vamos estar servindo o Senhor. Não me pergunte como, também não sei como é isso, como está servindo. Eu sei que quando a igreja for arrebatada, alguma coisa vai mudar nisso tudo, nesses que estão lá, debaixo do trono do Senhor.
Lembrando que já há uma diferença ali no paraíso, todo mundo está junto. Se hoje alguém morrer dos santos, vão encontrar Moisés, Abraão, vão encontrar Adão lá no céu. Mas no momento em que a igreja for arrebatada, vai ter uma diferença ali. A noiva vai ser separada dos convidados. Então, até João Batista ali, que foi o último profeta, até Atos 1:8, quando desce o Espírito Santo, quem morreu, na verdade, até antes de Atos 1:8, antes do Espírito Santo, todos esses que morreram antes vão ser separados, serão os convidados, estarão no casamento, mas nós, a igreja, aqueles que morreram depois de Atos 1:8, vamos ser a igreja, a noiva, e vão estar festejando o casamento. E sabe aquele povo que chega no meio do casamento, atrasado? Você chega lá, sempre tem alguém que atrasa e tudo, são aqueles que vão morrer na grande tribulação. Também não serão a noiva, serão os convidados de última hora. Não vão experimentar aquilo que nós vamos experimentar. Tem uma diferença aí. Como Deus vai fazer isso, aí a gente vai ter que estar lá para descobrir, para ver o que acontece. Mas esse povo está servindo a Deus também. Como eles servem a Deus, né, nós vimos que eles clamam lá para Jesus, Deus fazer justiça, até quando eles vão ficar esperando que não vem, né? Nem mais assim. Eles têm uma percepção de tempo, não igual o nosso, mas a gente entende que se eles estão perguntando até quando é porque lá no céu também eles têm um certo entendimento com relação a isso. Outra coisa importante, né, é que Apocalipse, a gente viu aí que Apocalipse 6:10, vamos para Apocalipse 6:10, esse texto é interessante. Com relação aos vivos que esperam completar o número dos santos aí, que a gente viu, o verso 10 e 11, ele fala, ó, clama um grande voz dizendo, até quando o soberano Senhor Santo e verdadeiro não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Então, a cada um deles foi dada a vestidura branca e lhes disseram que repousasse ainda um pouco tempo, até que também se completasse o número dos conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Ainda não completou aquilo que Deus queria. Mas outra coisa importante, Lucas 16, vamos lá para Lucas 16, verso 27 e 29. Agora, uma coisa importante aqui, que a gente tem visto que o último IBGE falou que as religiões africanas têm crescido no Brasil. Os evangélicos deu uma estagnada, ainda nós crescemos, mas não como era antes o crescimento, parece que deu uma diminuída, está crescendo, mas não tanto quanto era antes, nas décadas de 90 e 2000. A partir de agora parece que está tendo, assim, não é uma evolução como foi em alguma época, né? Um boom evangélico, mas essas religiões afro, elas têm crescido, principalmente no sul do Brasil, e aí com relação a essa questão dos mortos, ó, Lucas, o verso 27 e 29, vamos lá, o verso 27 e 29. Então replicou, pai, eu te imploro que mandes na minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos para que lhe dê testemunho a fim de não virem também para esse lugar em tormento. E aí Abraão respondeu, né? Eles têm Moisés e os profetas outros. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrependem-se. Abraão, porém, lhe respondeu,
Se não houve Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Ah, não existe a possibilidade de um morto vir lá e falar com eles. Assim, não cabe. Esses mortos eles não podem sair. Lembrando que Jesus tem as chaves do inferno. Isso é muito, como é que vamos dizer? É muito complexo isso aí, porque às vezes pessoas usam aquele texto de Saul quando chama Samuel. Depois a gente pode ler isso aí, para a gente já é um outro estudo essa questão, porque a pessoa chamou lá Samuel e apareceu Samuel, na verdade não diz que era Samuel, diz que Saul entendeu que era Samuel. Depois você pode ler em segundo Samuel, primeiro Samuel, finalzinho de primeiro Samuel. Entendeu Saul que era Samuel. Então, essa questão da necromancia, o diabo se aproveita muito disso. A pessoa está lá no céu, e aí fala, mas gente, Moisés não veio falar com Jesus? Não discuto, esse é fato, está escrito. Moisés já havia sido morto, veio, conversou com Jesus, estava lá. É, Lázaro ressuscitou, já havia sido morto, voltou, Deus chamou ele, nós vimos que outras pessoas ressuscitaram também. É uma área assim, muito delicada, muito perigosa de se tratar, porque o diabo se aproveita muito disso, por causa do espiritismo, para falar a respeito do morto, o morto ali pode voltar, não pode? Meu pensamento, eu entendo que Jesus tem as chaves do inferno. Quem está no inferno, Deus não permite sair para conversar com ninguém, né? Eu entendo isso, porque se fosse assim, se houvesse a possibilidade de um morto vir e ouvir, Deus fala que Deus não é um Deus de mortos, a gente já acabou entendendo. E quem morre é quem vai para o inferno. Então, se Deus é um Deus de vivo, e ele falou ali que para o próprio, olha só, os irmãos do rico ainda estavam vivos, mas ele já falou, olha, se não houve nem Moisés profetas, tampouco vão deixar persuadir pelo morto que vai lá. Olha só que coisa triste. A vida do rico foi tão mesquinha, tão má, que nem ele pediu para falar para os irmãos que era lugar, que o inferno era ruim. Ele falou, fala para Lázaro